Inter pode trazer batalhão de reforços do Corinthians. Vamos falar disso logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui para trocar uma ideia com vocês neste sábado, coisa rápida, a gente vai se informando e pedindo para vocês, quem não é inscrito no canal, se inscreva, ajude a gente a bater 40 mil inscritos. Quem já é inscrito, deixa o like também, quem não é inscrito, deixa o like. Cara, ajuda nós aí, não te custa absolutamente nada. Bom, como se aproxima o final do ano, eu tinha falado até num outro vídeo, o Internacional também já começa a estudar o mercado, observar tudo o que está acontecendo no mercado. E chegou uma informação, vinda de São Paulo, que o Inter está querendo 3 jogadores do Corinthians. Eu vou te falar de cada um especificamente, até para tu entender o que cada jogador faria no grupo do Inter. E tem uma preocupação com relação a essas possíveis ou talvez contratações do Inter, vamos ver. A gente vai trazer uma preocupação porque é necessário. Bom, primeiro nome, o André Carrijo, ele é peruano, tá? Ele já jogou com Ramon Dias, tanto no Corinthians quanto no Al Hilal, tá? Agora fiquei na dúvida se ele jogou no Corinthians Sim, jogou, óbvio que jogou, Jairo. No Al Hilal da Arábia Saudita. O treinador gosta muito desse jogador e insiste na sua contratação. Esse jogador tem alguns detalhes importantes que a gente tem que trazer essas ressalvas com relação a ele. Ele tem contrato até o final de 2026, o que seria um problema, porque o Inter talvez tivesse que despender dinheiro nessa contratação. Talvez, eu falo talvez, por quê? Porque o Corinthians, não sei se o Corinthians quer manter esse jogador. O Corinthians não está muito satisfeito com ele, o salário dele é perto da casa de 1 milhão e talvez isso facilitasse a sua saída. A direção do Corinthians está bem incomodada com esse atleta que, além de ganhar muito, extracampo não é essa maravilha toda, tá? Fora que tem 34 anos... E não é considerado pela direção do Corinthians inegociável. Talvez a direção do Corinthians até facilitasse a saída do peruano. Então, nessa temporada, ele disputou cerca de 41 partidas. É um jogador que viria para acrescentar o Internacional. Porém, esse jogador está sem jogar, tá? Ele está se recuperando de uma lesão. Ele fez uma cirurgia em agosto, deixa eu só confirmar a cirurgia em agosto. Tá? Ele tá uma cirurgia no ligamento, ele teve uma ruptura do ligamento tornozelo esquerdo, que exigiu uma cirurgia e afastou ele dos gramados. Ele ainda não está 100% recuperado. O Inter gosta desses jogadores que não estão totalmente recuperados, né? Se encaixa bem no padrão internacional. Bom, esse é um nome, tá? Bom, o segundo nome que o Internacional trabalha, que se fala abertamente, é o Romero. Sim, o irmão do Romero, esse é o Ângel Romero, atacante. O Ângel Romero tem contrato com o Corinthians até 31 de 12 de 2025, então ele está livre para assinar um pré-contrato, seria um facilitador. O técnico Ramon Dias e o Emiliano gostam muito desse jogador que até foi convocado para a seleção paraguaia, é um jogador de qualidade, um jogador de muita raça. Talvez possa vir mais um reforço para o ataque do Inter, porque vamos lá, o Inter nessa questão do ataque conta hoje com o Vitinho, conta hoje com o Carboneiro, talvez o Prado, de homens mais de ataque pelo lado. Então, o Ângel Romero, se encaixaria nessa situação de chegar para reforçar o elenco colorado para 2026, porque o Inter está trabalhando agora, além de estar focado no Campeonato Brasileiro, obviamente, mas a direção já trabalha pensando em reforço para o ano que vem. Então, Ângel Romero, também do Corinthians, pode ser o segundo nome a vir para o Internacional. Paraguaio, peruano, paraguaio. Daqui a pouco a gente fala. E Anglieri, lateral esquerdo argentino, Fabrício Anglieri. Bom, esse jogador também tem contrato se encerrando, agora em dezembro de 25, estaria livre do mercado. E o Inter poderia fazer uma investida, ele viria para disputar posição com o Bernabéi.
Bom, a gente sabe, o Bernabé não tem um reserva imediato, não tem um jogador disputando posição com ele. Tanto que quando o Bernabé esteve suspenso, Victor Gabriel foi deslocado fazendo essa função. Então, um jogador que agregaria no perfil para vir reforçar o elenco colorado. O Inter pensa em titulares e pensa em reforçar o seu elenco. Esse é o Fabrício Anglieri, um jogador que pode surgir no Inter ano que vem. Vamos lá! Desses 3 nomes que eu te trouxe, qual é a preocupação? Peruano, paraguaio, argentino. 3 jogadores estrangeiros. Nós temos no elenco Rocher, 4. O Aguirre, 5. O Benítez, 6. Bernabé, 7. E segue. Mercado, 8. O outro Romero, 9. Carboneiro, 10. Borré, 11. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Estamos falando em 11 estrangeiros. É bastante estrangeiros. Talvez algum possa estar saindo do Inter. Talvez algum possa estar deixando. Então, esse é um fator que complica contratar mais 3 estrangeiros. Esses jogadores, mas a direção deve saber o que fazer no decorrer disso. Esses jogadores... 2 é um facilitador, é um tipo de negócio que o Inter vai buscar muito no final do ano, que é o jogador livre no mercado podendo assinar um pré-contrato. Então, esse tipo de jogador agrada ao Internacional nesse sentido, porque são jogadores que chegam livre, sem custos adicionais, porque o Inter não tem dinheiro. O Inter até fará investimentos em alguns jogadores, mas aí serão cartadas mais pontuais. O resto o Inter vai buscar jogadores mais livres no mercado e... prontos para jogar e agregar ao grupo do Inter. Dito isso, esses 3 nomes te agradam? Tu gosta? Deixa aí nos comentários. Te inscreve no canal, deixa o like, vamos junto, abraço! Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?